Paz do Senhor a todos, está começando mais um vídeo para o canal. Hoje que é um dia muito especial, que é o Dia das Mães. Mães que são preciosas, né? Porque tem um carinho todo especial pelos seus filhos. Enquanto o pai é um pouco mais desligado, a mãe ela consegue identificar cada detalhe dos seus filhos e isso a torna muito especial, né? Por todo o amor, por todo o carinho que ela demonstra pelos seus filhos. E eu queria aproveitar e desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães. Que Deus abençoe vocês cada vez mais, que esteja enchendo o coração de vocês com amor, com alegria, com paz, e que vocês vejam o fruto desse amor sendo gerado, né, no coração dos seus filhos. Em nome de Jesus. Então eu gostaria de aproveitar esse dia para compartilhar com vocês a respeito de mães espirituais. São mães que oram, mães que buscam a vontade do Senhor para os seus filhos, né? E que pensam sempre em que os seus filhos honrem e busquem a Deus, né, de todo o coração. E eu gostaria de falar sobre algumas coisas que essas mães precisam ter para serem mães espirituais. E uma das primeiras coisas que uma mãe espiritual precisa fazer é orar. Ela precisa estar em oração. E o texto que eu separei para falar um pouco sobre isso está em Gênesis, no capítulo 25, a partir do versículo 21, que diz assim: E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Então, Rebeca, ela foi orar, né? Ela estava grávida de gêmeos e ela estava os filhos lutavam dentro dela e ela foi orar para saber o que estava acontecendo. E nesse momento Deus falou com ela e revelou que o maior serviria o menor. E essa revelação com certeza fez com que Rebeca tomasse algumas atitudes, né, em relação aos seus filhos. Eu não vou me estender muito em relação a isso, para o vídeo não ficar muito longo, mas mães espirituais são aquelas que oram para saber o que Deus quer para os seus filhos, qual a vontade de Deus para os seus filhos. Porque tem muita mãe, muitos pais, né, que desejam moldar os seus filhos da maneira que eles querem. Mas uma mãe espiritual, um pai espiritual, ele vai moldar o seu filho da maneira que Deus quer e que Deus revela que deseja usar os seus filhos. Então, mãe espiritual precisa orar pelos seus filhos, pedir a Deus: Senhor, o que o Senhor tem para os meus filhos? O que o Senhor quer fazer na vida dos meus filhos? E a partir do momento que o Senhor responder e o Senhor for mostrando, essa mãe precisa fazer a segunda coisa que uma mãe espiritual precisa fazer, que é enviar os seus filhos. E isso está em 1 Samuel, no capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. Fala assim: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente.
e votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então Ana era uma mulher estéril e estava pedindo ao Senhor um filho, e ela fez um voto ao Senhor dizendo que se Deus desse um filho para ela iria entregar o seu filho para fazer a vontade do Senhor, para servir ao Senhor. E Deus abençoou Ana, e ela concebeu e teve um filho. E depois que esse filho cresceu um pouco, ela entregou ao serviço do Senhor. Então o seu filho Samuel serviu no tabernáculo do Senhor e cresceu lá servindo ao Senhor e se tornou um profeta muito usado pelo Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus. Então, as mães espirituais são aquelas que enviam os seus filhos para fazer a vontade do Senhor, né? A gente não pode prender os nossos filhos, né? Nós devemos enviar eles a fazer a vontade do Senhor. Depois de que as mães oram e Deus revela onde deseja usar os seus filhos, elas agora precisam enviar os seus filhos para estar obedecendo à vontade do Senhor. Então Deus se agradou do voto que Ana fez, quando disse: eu vou entregar o meu filho, né, para te servir. E ao receber essa bênção, ela obedeceu o voto que ela havia feito e entregou seu filho para fazer a vontade do Senhor, e ele foi grandemente usado. Então, se você orar ao Senhor, você que é mãe, orar ao Senhor pelos seus filhos e ele falar com você, faça como Ana fez. Envie o seu filho para estar vivendo aquilo que Deus revelou, aquilo que ele deseja, em nome de Jesus. A terceira coisa que uma mãe espiritual ela precisa ter é instruir o seu filho a permanecer no propósito. E eu gostaria de falar sobre uma passagem que está em Provérbios 31, que é uma mãe instruindo o filho a permanecer no propósito. Provérbios 31 diz assim: Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Como, filho meu, e como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho das minhas promessas, não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto, e pervertam o juízo de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e o vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e do seu trabalho não se lembrem mais. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Então, no Provérbios 31, a Bíblia fala de uma mãe que está instruindo o seu filho a permanecer no propósito. Ele era um rei e ele não podia estar envolvido com bebedeiras e nem à procura de mulheres, de qualquer mulher, de sair se envolvendo com mulheres. Ele tinha que permanecer no propósito no propósito que ele tinha. Ele era um rei, então ele precisava julgar a favor dos pobres, dos necessitados, e ele não deveria buscar outras coisas que fosse desviar ele do propósito, né? Então aquela mãe estava instruindo o seu filho a permanecer no propósito dele, e essa é a terceira coisa que uma mãe espiritual deve fazer. Primeiro, ela deve orar. Segundo, ela deve enviar o seu filho. E em terceiro, ela deve instruir o seu filho a permanecer no seu propósito. E em seguida, ela vai começar a falar sobre mulher virtuosa. Quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins.
Então ela começa a falar para o filho sobre a qualidade de uma mulher virtuosa. Eu acredito que essa mãe está se autodescrevendo, né? Ela está falando de como ela é, de como ela se comporta e falando para o seu filho que ele deve procurar uma mulher que tem essas mesmas características. Então a mãe espiritual é aquela que instrui o seu filho a permanecer no propósito, a buscar coisas que não vão atrapalhar o seu chamado, o seu serviço. Então a mãe espiritual ela deve orar, enviar e instruir o seu filho a não se desviar do propósito, a buscar coisas que vão ajudar ele a cumprir o seu chamado, né? E ela vai descrevendo, né, qual tipo de mulher que ele precisa procurar. Uma mulher que vai ajudar ele, que vai estar junto com ele, que vai auxiliar ele naquilo que ele for fazer. Então, mães espirituais são aquelas que instruem os seus filhos a permanecerem no propósito. E a quarta coisa que uma mãe espiritual ela precisa fazer é ser um exemplo. E aí eu gostaria de citar um texto que está em 2 Timóteo, né, no capítulo 1, a partir do versículo 3, que diz assim: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo. Essa é uma carta de Paulo a Timóteo, né? Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então Paulo está falando, né, para Timóteo, para ele lembrar, né, da fé que habitava em sua mãe, da fé que habitava em sua avó, né, que eram exemplos de fé. Então a mãe espiritual ela precisa ser exemplo para os seus filhos. Não basta ela orar, não basta ela enviar, não basta ela instruir o seu filho a permanecer, ela precisa também ser um exemplo. Então Paulo está falando aqui para Timóteo a respeito do exemplo de fé que a sua mãe tinha, que a sua avó tinha e que ele também precisava ter. Então trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Então, que a mãe espiritual seja um exemplo, né? Um exemplo de fé, um exemplo de mulher de oração, uma mulher que não se afasta do propósito, que se entrega ao propósito do Senhor, porque tenho certeza que os seus filhos vão seguir esse mesmo exemplo. Então Timóteo seguiu o mesmo exemplo da sua avó e o mesmo exemplo da sua mãe. Amém? Essa era a mensagem, né, que eu gostaria de deixar para vocês a respeito de mães espirituais. Mães que oram, mães que enviam, mães que instruem seus filhos a permanecer no propósito e mães que são exemplos para os seus filhos. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração, que você, mãe, tenha essas características, porque eu tenho certeza que se você tiver, o seu filho vai ser grandemente abençoado pelo Senhor, grandemente usado pelo Senhor Jesus. Eu gostaria de aproveitar esse momento para também tá fazendo uma homenagem, à minha esposa, que é uma mãe espiritual, uma mãe que ora, é uma mãe que entrega os seus filhos a fazer a vontade do Senhor, é uma mãe que instrui os seus filhos a permanecerem na vontade do Senhor e uma mãe que é um exemplo, né? Então, eu gostaria de desejar um feliz Dia das Mães para minha esposa, que ela continue sendo essa mãe maravilhosa que ela é, acreditando naquilo que Deus tem falado no coração dela, agindo por fé, e eu sei que Deus vai te honrar muito, né?
te amo muito e que você continue sendo essa mãe maravilhosa. Eu também gostaria de homenagear a minha mãe, né? Agradecer a ela por tudo, né? Porque depois que meus pais se separaram, eu era muito novo e depois de um tempo fui morar com minha mãe e ela foi quem sustentou a mim, ao meu irmão. Ela trabalhava, ela cuidava das coisas de casa, uma mulher muito guerreira que me ensinou muitas coisas boas. Então eu queria separar esse momento também para agradecer a minha mãe, desejar um feliz Dia das Mães para ela, dizer que eu sou muito grato a Deus pela vida dela, até porque quando eu comecei a ir na igreja, com 13 anos de idade, a minha mãe também, ela nunca me impediu de ir, né? Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu lia muito a Bíblia, algumas pessoas até me criticavam por isso, mas a minha mãe nunca falou nada, sempre permitiu que eu me envolvesse com o Senhor. Então eu queria, nesse momento, agradecer a minha mãe por tudo, né? Te amo, mãe. E também até minha avó, que eu lembro que sempre que ela ia nos visitar, que ela dormia na nossa casa, ela passava um longo período orando por todos os netos, pela família inteira. Então eu sou muito grato a Deus também pela minha avó. Que Deus te abençoe, minha avó. Te amo muito. Que você continue sendo essa mulher de oração, de intercessão, né? Essa é uma qualidade das mães. As mães são as nossas principais intercessoras. Eu me lembro de uma vez que eu sofri um acidente, né? Graças a Deus não aconteceu nada comigo. O Senhor me livrou de sofrer algo grave, né, nesse acidente. E eu fui falar com minha mãe e ela disse que tinha orado por mim, estava orando por mim. Então, mães são as nossas principais intercessoras. Então, muito obrigado, mãe, né, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado, minha avó, que Deus te abençoe muito e que Deus abençoe minha esposa também grandemente, com muita sabedoria, amor, paz, alegria, tudo de bom. E que Deus abençoe você que é mãe, que Deus te use com muita sabedoria, cheio do Espírito Santo para cuidar da sua casa, da sua família, que você possa instruir os seus filhos no caminho que deve andar e que essa sabedoria traga edificação na sua casa, pois a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.